Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 2 de junho de 2021. Nós estamos começando aí mais um dos nossos devocionais. Hoje, quinto dia do nosso jejum. Então, se você ainda não começou, se você não está sabendo do nosso jejum, nós estamos fazendo o jejum de 21 dias. Hoje, nosso quinto dia e dando sequência também ao nosso devocional aí nas maratonas bíblicas, falando sobre os profetas. E agora nós estamos falando sobre o profeta Amós. Profeta Amós, que foi um dos primeiros profetas a terem as suas palavras registradas, né? Ele como se diz, ele vem depois, né, dos principais profetas, Samuel, Elias e Eliseu, mas esses profetas anteriores não tiveram suas palavras registradas do que aconteceu com Amós, e é por isso que nós podemos estudar então a vida desse profeta importante na história do povo de Deus. Bom, hoje nós vamos falar, o tema do nosso devocional é transformado no discipulado. Se ontem nós falamos em transformado no culto, hoje nós vamos falar de transformado no discipulado. Bom, e por que nós vamos falar sobre isso? A profecia de alerta do Senhor, ela continua, nós continuamos lendo ali Amós se dirigindo direto para a nação de Israel, Amós que já havia decretado a sentença, né, dada por Deus sobre várias nações. Agora Amós foca na nação de Israel e nos capítulos 5 e 6 ele continua essa sentença dada então para a nação de Israel. Havia ali dois problemas principais, e é por isso que falamos ontem de transformado no culto e hoje transformado no discipulado. Havia dois problemas principais que geravam a idolatria e gerava tudo que estava acontecendo, as injustiças sociais. Se você estudar depois, você vai perceber que a nação de Israel estava muito parecida com o Brasil nos dias de hoje. Mas enfim, e isso é importante porque olhamos e percebemos coisas em comum, e se Deus direcionou naquela época, não há motivos para não entender que Deus está fazendo o mesmo nos dias de hoje. Bom, qual era o principal problema que gerava injustiça social, suborno, mentiras e etc e tal? Dois problemas. Primeiro, era um culto defeituoso, uma religião perversa e também, além disso, uma prática desassociada da palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, eles pervertiam o culto a Deus e pervertiam também a prática da adoração a Deus. Basicamente é isso que acontecia com a nação e por isso essa nação foi então advertida por Deus por causa dessas duas práticas: perversão do culto e perversão das práticas da religião. No caso ali, a religião era o judaísmo, mas sabemos que o judaísmo está intimamente ligado com a religião cristã. Bom, o profeta vai dar, claro, alternativas. Ele vai oferecer alternativas, claro, vindas da parte de Deus, mas ele vai oferecer alternativas. No capítulo 5, por 3 vezes, ele vai mostrar qual é essa alternativa: buscar ao Senhor. Como podemos corrigir o problema de um culto pervertido, de uma prática religiosa comprometida? Buscando ao Senhor. 3 vezes o profeta vai falar isso no capítulo 5. Versículo 4, busquem-me e terão vida. Versículo 6, busquem o Senhor e terão vida. E versículo 14, busquem o bem e não o mal e terão vida. 3 vezes ele fala: busque o Senhor, e 3 vezes ele fala: buscando ao Senhor, vocês terão vida. Ou seja, o mesmo desfecho para a mesma prática. Buscou o Senhor, tem vida. Buscou o Senhor, tem vida. Buscou o Senhor, tem vida. Então, essa era a alternativa. E se essa era a alternativa para a nação de Israel se ver livre de um culto pervertido e de uma religião completamente desprovida de Deus, ou uma prática religiosa desprovida de Deus,
nós não temos motivos para pensar que devemos fazer o mesmo, buscar ao Senhor. Bom, quando é que essa profecia se cumpriu? Nós sabemos que Jesus, em determinado momento, ele se levantou e disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha que expressão. Amós falou 3 vezes, busquem a Deus terão vida, busquem a Deus terão vida, busquem a Deus terão vida. Jesus diz, olha, o diabo veio matar e roubar e destruir, eu vim para que tenham vida. Percebe aqui a ligação? Imagina para um judeu acostumado a ler Amós e saber que a solução para a nação era buscar a Deus e receber vida. Imagina ele ouvindo de Jesus dizendo, olha, eu vim para que vocês tenham vida, ou seja, eu sou a materialização daquele buscar ao Senhor. Eu sou a materialização daquela profecia. Lembra que Amós disse que vocês deveriam buscar ao Senhor e encontrariam vida? Pois eu sou o Senhor e eu posso dar vida para vocês. Aqui vale a pena a gente esclarecer o que significa ter vida, né? Quando Jesus disse vida e vida abundante, vida em abundância. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas existe, de fato, aqui algumas confusões que vale a pena ser desfeitas rapidamente. Primeiro, é óbvio que a vida que Jesus está falando ali, de forma geral, é a vida eterna. Quando ele diz que vocês vão ter o zoe, né, que é não a vida biológica, né, não é o bios, ele fala vida zoe e não vida bios. Ele está dizendo de uma outra vida, da vida de Deus, aquela vida que foi retirada na morte lá no Éden. Ou seja, Jesus está dizendo que aquela condição do Éden vai ser restaurada porque a vida de Deus vai voltar a habitar nos seus discípulos. Então essa é a primeira coisa, a vida que Jesus está falando ali não é a vida natural, não é a vida humana, mas é de fato uma vida eterna. Segunda coisa que significa é que ver como Jesus viveu e viver como ele, isso é vida. Jesus, ele apresentou para mim e para você o estilo de vida saudável. Ele mostrou para mim e para você como nós, de fato, podemos viver a vida na Terra. Ele deu um spoiler, um modelo de como nós podemos viver a vida aqui na Terra. Assim como ele viveu, nós também podemos viver. Ou seja, ele deixou ali alguns indícios de como nós podemos viver essa vida. Bom, buscar ao Senhor e encontrar essa vida. Como podemos, então, buscar o Senhor e encontrar essa vida? Agora, nós vamos passar para a prática. Como colocar isso em prática? Como viver isso que parece, de fato, ser a resposta de Deus para uma nação pervertida, para um culto pervertido, para uma prática religiosa pervertida, uma prática religiosa defeituosa. Buscar ao Senhor e ter vida é a saída de Deus. Como podemos fazer isso na prática? Bom, primeiro, por meio do discipulado. O que é discipulado? Discipulado tem 2 aspectos. Primeiro, aprender com Jesus e fazer igual. É o discipulado de Cristo, é imitação de Cristo. É você... Já ouviu aquela expressão andar nos passos de Jesus, né? Tem uma música antiga que fala sobre andar nos passos de Jesus. É literalmente isso, é você ver como Jesus agia e agir parecido, ou agir igual. Perdoar como Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus. Enfim, ser exatamente como Jesus é, porque ele deixou modelo de vida saudável. Segundo, aprender com crentes maduros e fazer igual. Paulo ensina sobre isso em suas cartas, ele ensina sobre imitá-lo, e é literalmente você aprender com Jesus e aprender com crentes maduros. Existem existe um ensinamento que é importante a gente entender. Jesus, ele representa pensamentos. Então, quando nós lemos sobre Jesus na Bíblia, o que nós temos ali são pensamentos, são relatos da sua vida na Terra, frases, expressões que ele pronunciou e assim por diante. Mas quando
essa vida que Jesus viveu, ela é vivida por homens prudentes na terra, por homens piedosos, nós temos uma imagem disso. Então, na Bíblia, nós temos a mensagem, o pensamento, e quando isso se manifesta em homens prudentes, homens piedosos, nós temos a imagem disso na terra. Então, é importante você ter essas duas coisas. Primeiro, conhecer sobre a vida de Jesus, e volto a dizer, não só nos evangelhos, Jesus está em toda a Bíblia. Por exemplo, nós encontramos ele aqui hoje na profecia, busca o Senhor e terão vida. Então, nós encontramos Jesus por toda a Bíblia. Encontrar Jesus por toda a Bíblia é importante, mas também é importante encontrar modelos, homens e mulheres maduros, qual você pode se espelhar. Segundo, por meio da prática. Então, nós buscamos ao Senhor e temos vida, primeiro, por meio do discipulado, segundo, por meio da prática. E aqui é simples. Anote isso que eu vou dizer, preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é a chave. Não adianta ouvir, achar bonito e não fazer nada. Não adianta achar bonito, aliás, não adianta ouvir, achar bonito e não fazer nada. Se você não praticar o que você ouve, não resolve. E aí eu vou ser muito específico. Não adianta você ouvir sobre o perdão, achar bonitinho, mas não praticar. Não adianta você ouvir sobre servir aos seus irmãos, servir a igreja local, servir pessoas, ouvir sobre isso, achar bonito e não praticar. Não adianta você ouvir sobre amar os seus piores inimigos, achar bonito e não praticar. É exatamente quando você precisa perdoar que você vai ter que praticar. Nem sempre é fácil e a gente sabe disso, mas, por outro lado, isso é encontrar vida. Isso é ter vida em abundância. Vida em abundância. Ter vida em abundância é ter a vida que Jesus viveu aqui na terra. E Jesus perdoou os seus piores inimigos. Então, perdoou, amou, serviu, dentre outras coisas. Então não adianta você ouvir tudo isso, achar bonito e não fazer nada. A prática vai mostrar que você está ouvindo a palavra de Deus de fato ou não. Se você não pratica, né, e aí nós já entramos no terceiro ponto, né? Porque quando eu falo tudo isso, você pode estar perguntando, mas eu não vejo ninguém fazendo isso. Eu não vejo ninguém que pode ser modelo para mim, eu não vejo ninguém praticando a palavra de Deus, estou vivendo no meio de uma geração incrédula, ninguém faz, né? Isso aí que o pastor está falando. Então, é muito simples, começa a fazer você. Quem que você está discipulando? Para quem que você está servindo de modelo? Você é modelo para alguém? Ou você está sentado só criticando? Se você está sentado só criticando, não adianta nada. Então, você vive a vida de Jesus, primeiro, por meio do discipulado, segundo, por meio da prática, e terceiro, discipulando. Você deve servir de modelo para outras pessoas. Você deve servir de modelo para que as pessoas possam copiar. Começando pela sua família, depois indo para a igreja local e depois para a sociedade. É uma cadeia. Comece com o seu filho, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua esposa. Depois vá para a sua igreja local, qual você é responsável, e depois para a sociedade. Já que não tem nenhum modelo para você seguir, seja você um modelo a seguir. A pergunta que fica é, será que as pessoas podem copiar você? Será que elas podem olhar para você e encontrar um modelo a seguir? A nação de Israel, na época de Amós, estava vivendo uma crise de modelos. Eles não tinham modelos a seguir. E esse é um problema. Então, que tal nós começarmos a praticar o que estamos ouvindo agora? Vamos servir de modelos vamos servir de modelo para as pessoas. Vamos servir de modelo para aqueles que estão ao nosso redor. Então, para finalizar e nós orarmos, né? Busque ao Senhor e terá vida. Como buscar ao Senhor e ter vida de fato? Primeiro, por meio do discipulado, aprendendo com Jesus e aprendendo com crentes mais maduros. Segundo, por meio da prática, praticando aquilo que ouve,
Não adianta ouvir, achar bonito e não fazer nada. Não adianta você ficar aí ouvindo e não praticando. E terceiro, discipulando. Não adianta ficar reclamando que você não tem modelos a seguir. Você precisa ser um modelo a seguir. E a pergunta é, será que as pessoas podem copiar você? Se não, então o problema está com o modelo. Tá certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar aí tudo isso diante do Senhor. A nação de Israel estava enfrentando ali o problema e nós estamos também. A saída é a mesma para os dois casos, não é isso? Vamos orar. Se você puder, então, agora, pare aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar ao Senhor em oração. Senhor, nós nos aproximamos de Ti agora. Pai, o Senhor Jesus nos ensinou a orar, chamá-lo de Pai. Senhor, como é bom dizer Pai nosso que estás nos céus, porque isso significa que nós temos uma família, nós pertencemos ao Seu povo, Deus. Como é bom dizer santificado seja o Teu nome, porque isso representa que o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus separado, o Senhor é um Deus que reflete a Tua santidade em nós e olharmos para a vida do Teu Filho Jesus nos faz perceber, Senhor Deus, que temos um modelo a seguir. Muitas vezes a nossa cultura diz que é muito difícil perdoar, muito difícil amar, muito difícil servir, mas de fato, Senhor Deus, não é quando seguimos as Tuas pegadas, os Teus passos. É muito bom, Senhor, poder olhar para a vida do Senhor, olhar para a vida de Jesus e encontrar, Senhor, um modelo. Mas principalmente, Pai, é bom olhar para a história de pessoas que estão ao nosso redor, homens e mulheres prudentes e piedosos que amam o Senhor, que amam sua família, que amam a igreja local. Senhor Deus, nos dê graça para praticar aquilo que temos ouvido da parte do Senhor. Que não sejamos remissos, que não sejamos, meu Pai, enganados pela preguiça e desânimo, mas sejamos fortalecidos no Senhor. Oramos também, Senhor Deus, para que possamos servir de modelo para outros irmãos, ainda que isso seja tão difícil, mas que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor trate as áreas da nossa vida que precisa de mudança. Pai, por fim eu oro por aqueles irmãos que estão nesses dias enfrentando dias difíceis. Perderam seus entes queridos, estão enfermos ou até encontrando dificuldades para suprir a sua casa e a sua mesa. Eu oro para que, de forma muito especial, o Senhor alcance cada um dos meus amados irmãos nessa manhã. Esses que estão conectados comigo também sejam alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvamos o Teu nome, o nome do Senhor que é santo, que é maravilhoso, o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então é isso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Só para finalizar, eu quero dar 2 avisos. Primeiro, aliás, três, deixa eu dar 3 avisos rápidos. Primeiro, amanhã nós não vamos ter o discipulado aqui, ao vivo, né? Então faça o discipulado aí você mesmo, né? Faça o discipulado, não, gente, tô falando discipulado. O devocional. Não vamos ter o devocional aqui então, mas faça o seu devocional em casa. Eu estarei numa missão com a pastora Flávia amanhã. Nós vamos terminar Amós amanhã, então são 3 capítulos para terminar, além do Salmo. E na segunda-feira vamos iniciar Oséias, dando sequência ao jejum. E o último aviso, domingo, 10 da manhã de forma presencial e 10h30 de forma online, nós temos o Navion, nossa celebração. Você é o nosso convidado para estarmos juntos. Estamos expondo a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Deus abençoe. Ótima, excelente sexta-feira para todos nós.